Estamos fazendo as análises de todas as lutas do UFC 252, que terá como luta principal o confronto pelos pesos pesados, pelo cinturão dos pesos pesados, entre o campeão Stipe Miocic e seu adversário Daniel Cormier. Agora nós vamos fazer a análise da luta entre os pesos-penas Herbert Burns e seu oponente Daniel Pineda, que está voltando aí para o UFC depois de uma longa jornada do lado de fora. Vamos falar primeiro a respeito dos lutadores e depois dar uma análise de como a luta vai transcorrer. Herbert Burns aí, uma nova sensação entre os pesos-penas. Para começar, tem que ser dito que ele é o irmão do Gilbert Durinho, que está perto de ser o próximo desafiante entre os meio-médios, mas só que o Herbert Burns não é só o irmão do Gilbert Durinho, ele é um lutador excelente por conta própria, tem um jiu-jitsu excelente, tem uma trocação bem afiada, assim, nem se compara com o jiu-jitsu, mas sabe trocar muito bem. Ele trabalha muito bem, tanto por cima quanto por baixo. Por baixo ele ataca com finalizações muito bem, ataca com triângulo, pega o braço com facilidade, e por cima ele vai muito fácil, passando a guarda do adversário, pega as costas muito bem, e ele tem até boas quedas, o que é algo difícil de você ver em um cara que vem quase exclusivamente do jiu-jitsu, sabe? Ele tá, se eu não me engano, com um cartel de 2 vitórias e nenhuma derrota no UFC, sendo que as 2 vitórias foram um nocaute e uma finalização, ambas no primeiro round. A última vitória dele em cima do veterano Evan Dunham, que foi uma luta na qual ele mostrou alguns defeitos, uma empolgação para ir para a trocação que foi desnecessária. Chegou a tomar um knockdown ali, mas depois ele conseguiu uma queda, conseguiu puxar o adversário para o chão, pegou as costas com facilidade e finalizou. E vai lhe constar, o Evan Dunham, ele podia ser um cara que não competia há tempos, tá aposentado, não estar mais no auge, mas ele não era um cara, nunca foi, e acho que nunca vai ser um cara fácil de se derrubar e fácil de se finalizar, e o Herbert fez isso parecer extremamente fácil, sabe? Existe muito talento ali, existe uma categoria muito grande. Ele, inclusive, se eu não me engano, a luta que fez ele entrar no UFC foi pelo Contender Series contra o Derek Miner, que também é um finalizador de alto calibre, e o Herbert pegou ele com facilidade em um triângulo ainda no primeiro round. Então, definitivamente, acho que é um dos jiu-jiteiros aí do mais alto gabarito entre os pesos-penas, que não é ruim na trocação, mas definitivamente não é o caminho para ele. Acho que em praticamente nenhuma luta, a luta para ele é fintar a trocação o máximo possível, entrar em quedas e trabalhar o jogo de solo. Ele tem excelentes passagens, excelentes transições e ataca muito bem nas finalizações, além de ser muito difícil dele perder uma posição. E agora vamos falar um pouco do Daniel Pineda. E antes de eu começar a falar dele como técnico, eu só quero dizer, essa é uma das contratações mais bizarras que eu já vi nos últimos tempos. Por quê, você me pergunta? Ele é ruim assim? Não, ele não é ruim assim. Na verdade, eu acho que se for por nível técnico, ele tem nível para estar no UFC tranquilamente. Ele competiu no Bellator, estava vencendo a luta até ela ser interrompida estranhamente por um corte, já competiu no UFC, tem vitórias no UFC e competiu no PFL também. Mas por que eu acho essa contratação estranha? Esse cara tá vindo de 2 lutas que se tornaram no contest. Ele ganhou um torneio no PFL e como os torneios lá são em uma noite, ele foi pego por esteroides e as 2 lutas foram canceladas, sabe? Ele venceu um russo que o nome me escapa agora, mas que estava invicto, e venceu o ex-UFC Jeremy Kennedy, uma vitória excelente, mas novamente, 2 lutas que se tornaram no contest porque ele estava dopado, e aí o UFC pensou, vou contratar esse cara que está vindo de suspensão. Que beleza, hein, UFC? Que beleza, fino do fino. Mas vamos falar aqui a respeito do aspecto técnico dele. Ele é um cara com boas valências em todas as áreas, trocando, ele prioriza jabs diretos, combinações e chutes baixos com a perna direita, mas só que ele se vale muito de entradas de queda. Ele gosta muito de levar a luta para a grade, trabalhar quedas a partir de lá. Por cima, ele é um cara que passa a guarda bem, ataca com ground and pound bem, mas é um cara que pode ser até bastante inativo. Ele queda muito bem, mas não trabalha tão bem assim por cima. Ele tem uma ótima guilhotina para contra-atacar as quedas dos adversários, mas ele não tem uma defesa de quedas tão afiada assim. Ele normalmente é muito quedado, mas ele raspa com facilidade os oponentes e se levanta muito bem. E
como eu disse, em pé, gosta de trabalhar com combinações, tem um grande poder de nocaute, é um cara que define lutas bem. Ele planta armadilhas aí com o seu boxe, muitas vezes ele fica brigando na grade contra o oponente que está procurando fazer um jogo de wrestling, acaba pegando uma guilhotina e finaliza. Ele é bom finalizando por cima, tanto por cima quanto por baixo, como eu falei, só dando um resumo. Ele é bom em todas as áreas, não é excelente em nenhuma, mas apresenta risco de definir a luta a qualquer momento. Agora, tio Caio, dê para a gente o seu panorama de como essa luta vai transcorrer e qual o seu palpite. Bom, rapaziada, bora lá então. É o seguinte, o Burns, ele é um cara que tem um jiu-jitsu do mais fino possível. Realmente ele leva a honra da família. O Durinho e um outro irmão deles, que eu não sei o nome, já disseram que o lutador talentoso, genuinamente talentoso da família é o Herbert. Ele é um cara que em pé, ele é cru ainda, ele tem muitos dos problemas que o irmão dele tinha quando ele foi contratado pelo UFC. Ele ainda era extremamente cru na trocação, porém, ele não tem uma coisa que o irmão dele tem. Ele não tem a resistência do queixo que o Durinho tinha para aguentar a trocação. Ele foi nocauteado pelo Dan Hooker. Foi, mas, poxa, o Hooker nocauteou a grande maioria dos caras que entraram no cage junto com ele. Mas, voltando. O Burns, ele é um cara que toma bastante knockdown. Eu não lembro, no Contender, ele chegou a tomar um atrasinho no pé do Miner antes de conseguir a finalização. Na estreia dele, contra o... Eu não lembro o nome do trocador, mas era um porradeiro bem porradeiro mesmo. Ele chegou a tomar um atrasinho no pé, e contra o Dunham ele sofreu de uma emoção muito grande de querer se provar em pé. Contra o Pineda, não é uma ideia muito inteligente a fazer, porque o Pineda, ele é aquele cara que tem o poder do One Punch. Se ele acertar uma bem dada, não tem volta. O Burns cai e a casa cai. O que é triste, porque a gente está falando de dois atletas cujos quais eu vejo uma distância no patamar competitivo de ambos. O Pineda, para mim, é um cara que ele tem valências técnicas boas, ele troca decentemente, não é um cara que você vai ver com uma variedade gigantesca de golpes, não vai ser um cara que você vai ver com estratégias mirabolantes. Na trocação dele, a parte de trocação dele é primária, só que é um primário ignorante, porque é um ignorante o suficiente para te botar no chão apagado com um único golpe. Já no chão, o que eu acho que não é uma ideia inteligente, o Pineda é um cara muito adepto a double leg, é um cara muito adepto a grade. Então eu acho que se você quer fazer esse tipo de jogo contra alguém que, além de ter um nível de jiu-jitsu muito grande, sabe fazer um trabalho de guarda como quase ninguém na categoria, eu acho que você está se arriscando muito. Então eu não vejo o Pineda tentando trabalhar luta agarrada contra o Burns. Se a luta for pro chão, é alta possibilidade, porque o Burns ele consegue escalar muito bem, ele faz uma guarda muito boa, ele é muito flexível, ele consegue chegar com a perna aqui quase no pescoço, passando aqui por trás do cotovelo. Ele é um cara que ele tem uma flexibilidade, ele tem uma versatilidade de posições muito grande. Ele não é o cara que provavelmente vai tentar derrubar, porque se ele tentar entrar para derrubar, talvez ele se exponha, e a gente sabe que o Burns ele ainda não tem uma trocação desenvolvida o suficiente para se dar ao luxo de se expor dessa forma. Eu acho que essa luta ela vai ocorrer, ela talvez, diferentemente do que a gente está acostumado das lutas do Herbert, não vai ser uma luta tão rápida, porque o Herbert não vai querer trocar abertamente. E o Pineda não vai querer se arriscar em pôr para baixo, porque existe um risco bem grande de ele tomar uma reversão. Talvez ela demore um pouco para poder engrenar, mas caso engrene, eu acho que o Herbert ele tem condição defensivamente de trocar o mínimo possível e começar a colocar o Pineda em dúvida. Fintar uma trocação e entrar nas pernas, pintar uma trocação, levar para uma grade.
dá uma desgastada no cara, porque se você desgasta alguém que tem um punch muito grande, você consegue trocar e você consegue desenvolver a sua estratégia de jogo com um pouco mais de tranquilidade, porque aí você não tem mais, óbvio que sempre tem, até o último segundo da luta sempre existe o perigo, mas você diminui a incidência e o perigo que você tem de ser nocauteado com aquela famosa mão vadia. Mas eu acho que é uma luta que o Herbert ele vai ter que cozinhar um pouquinho de início para que ele consiga fazer o jogo dele valer. Eu acho ele tecnicamente superior. Ele tem um chão melhor, ele ainda não tem uma trocação de tão bom nível, mas ele é um cara que luta a luta, tá evoluindo tecnicamente no fator, ele trabalha, ele treina com gente de muito alto nível, ele treina numa equipe que propicia para ele camp e companheiros de treino que elevam o nível do Burns, mas eu acho que é uma luta que ele vai ter que cozinhar um pouco antes de tentar ir pro carro-chefe, que é o jiu-jitsu. Eu aposto no Herbert por finalização, mas a partir do meio do segundo round para frente. Não acho que vai ser uma luta que vai acabar de uma maneira rápida, como tem sido as lutas do Burns. Eu vou discordar um pouquinho da análise, porque eu acho que no sentido assim, apesar do Pineda ter ótimas raspagens, apesar dele ser um cara difícil de se segurar por baixo, ele é um cara extremamente quedável, sabe? E a trocação dele é muito dura, é muito realmente potente, então eu não acho que seja uma boa ideia ficar nessa com ele. Uma coisa que pode ser aproveitada é a tendência dele aos chutes baixos, quando ele está numa distância mais longa, que o Herbert pode aproveitar para quedar ou para fazer o jogo de grade, ele que é um cara muito forte aí para a categoria. Mas é uma luta que eu acho mais complicada do que as casas de apostas estão falando, sabe? Eu ainda considero o Herbert favorito para a luta, eu aposto nele, por finalização mesmo, mas só que eu acho que as valências técnicas do Pinheiro fazem ele um cara bem competitivo aí contra qualquer um. Se eu não me engano, desde que ele saiu do UFC, ele teve só 2 derrotas, as 2 no Bellator, uma contra o Emmanuel Sanches, que não é nenhum demérito, e a outra para o George Karakhanyan, que foi a luta que eu falei que o Pinheiro estava dominando até ele tomar um corte por conta de uma pedalada, e a luta ser interrompida, sabe? E o Karakhanyan é um cara que já foi até pro UFC, tem vitórias lá. Então, assim, é um cara que competiu no nível mais alto que ele podia do lado de fora do UFC e tem um histórico muito bom. E, aliás, quando você vai olhar o cartel do Pineda, você vê que ele já foi finalizado, não sei, acho que umas 6 vezes. Só que se você olha com mais atenção, todas essas foram mais de 10 anos atrás. Então, ele se desenvolveu muito. O chão dele é realmente de alto nível. Eu não acho que ele tenha nível para competir com o Herbert, mas eu realmente fico me questionando se o Herbert vai conseguir segurar ele a princípio no chão, porque isso se provou ser muito difícil para todos os oponentes que o Pinheiro tem pegado. Até mesmo quando ele estava dentro do UFC, o Diego Brandão teve uma dificuldade absurda em fazer isso com ele, isso na época que o Diego estava voando. Então eu acho que essa é uma luta que o Herbert é favorito, porque eu considero que ele vai conseguir trabalhar as quedas, ele vai conseguir trabalhar o gasto do adversário, vai conseguir desgastar ele, e o nível de solo dele é realmente maior. Eu acho que ele vai conseguir uma bela posição e finalizar, só que é uma luta complicada justamente porque o adversário, eu considero o Pineda melhor na trocação, pelo menos mais técnico. Eu considero que ele tem muita capacidade de se levantar ou inverter até mesmo a posição, mas só que uma coisa que é importante notar é que eu não acho que essa é uma luta que o Pinheiro vai ter capacidade de usar todas as armas. Eu acho que a trocação dele vai ser limitada, porque ele não vai poder ficar tentando entrar em double leg, em single leg, porque se embolar com o Herbert é uma má ideia, sabe? Mesmo que for só para levar para a grade, o perigo de você tomar uma reversão faz dessa uma ideia ruim. Então, pro Pinheiro vai ser realmente a estratégia manter a luta em pé e só quedar em último caso se as coisas estiverem realmente complicadas. Pro Herbert é justamente o contrário, é forçar a luta a ficar mais próxima. Se precisar fintar uma trocação, claro, mas só que entrar naquela empolgação que ele entrou na última luta, eu acho uma má ideia. Eu não acho que o Pineda seja tecnicamente um cara tão perigoso em pé contra o Dan Herrera, mas ainda é um oponente de alto nível que eu acho que tem mais capacidade de dar jogo no chão quando a luta for para lá. Apesar de tudo isso, eu ainda acho que o nível técnico do Herbert vai falar mais alto no final e eu aposto nele por finalização.
Este é o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, xingue a gente, xingue o Caio, não xingue seu Capitão Carisma, soldado. Seu Capitão Carisma fica muito triste disso. Veja como meu cabelo está bonito. E novamente, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Este foi o Round Extra para você.